Às vezes não é falar, não é opinar, nem mesmo discutir. Até mesmo a sua atitude em determinados casos precisa ter o máximo de discrição possível, fazendo no silêncio e conquistando no silêncio. Porque para garantir a paz hoje em dia, quanto mais você faz no sigilo, de forma oculta, sem que os outros saibam, mais a sua felicidade se torna intocável. Por isso, quer aprender agora 7 leis para seguir e nunca se comprometer à toa e nem se expor de forma tola? Então vamos ao que interessa. Faça do silêncio o seu melhor amigo. Por que você não é o suficiente para si mesmo? Por qual razão decide confiar nos outros um segredo, ao invés de confiar apenas em sua própria consciência e instinto? Um plano, por exemplo, uma ideia. Qual a necessidade de contar para as pessoas sobre assuntos pessoais também? Estas que às vezes nem serão autoridade no assunto, te fornecendo apenas opiniões genéricas ou até dúvidas. Entende? Você deixa de usar o seu silêncio e raciocínio para compartilhar e se tornar vulnerável diante da ignorância e circunstâncias genéricas da vida, que no fim só dificultam ainda mais o seu caminho, ou tiram de ti a sua vantagem ou o caráter especial do momento. É como se você jogasse pedras e cacos de vidro no caminho que deve seguir, e ainda por cima tirar os seus sapatos para andar descalço, tropeçando e se cortando. É isso que você faz consigo mesmo quando deixa de confiar no silêncio para confiar em boa parte das pessoas por aí. Afinal, no mundo moderno, a indiferença e distância, a imoralidade é o que lidera. E, obviamente, o seu segredo, a sua privacidade e planos serão expostos para todo mundo se não tomar o devido cuidado, já que hoje as pessoas não vibram mais com a conquista do outro. As pessoas vibram e querem saber sempre sobre a queda do outro. Pode reparar nos conteúdos que circulam por aí, ou nos assuntos que dominam as conversas. São tragédias, polêmicas, risadas diante do sofrimento alheio. Fazem até piada com o fracasso de um irmão. Logo, torne-se íntimo do silêncio. Se você sabe que não precisa compartilhar algo, se sabe que é algo pessoal seu, mantenha contigo, guarde para si. Apenas aprecie esse silêncio, não só para assegurar informações, mas também para se aprofundar diante de reflexões que fará nessa paz e segurança da sua mentalidade. Ou seja, use o silêncio não só para se defender, como também para se aprimorar e se desenvolver. Se fizer isso, ele será o seu melhor amigo, e você com certeza perceberá o quanto seu rumo irá fluir melhor. Estão esperando uma brecha. Tem gente que te abraça, pergunta se está tudo bem, diz que te apoia, mas vive fazendo mais e mais perguntas, praticamente colando em ti, tornando-se enxerida, elogiando em exagero, te oferecendo muito apoio. E quando alguém de graça, do nada, tem essa atitude teoricamente solidária, você deve desconfiar. Porque o que já percebi nesses anos de vida é que, dificilmente, alguém faz o bem por fazer o bem. É triste esse fato porque em um mundo ideal o bem deveria ser feito sem esperar nada em troca. Mas sabe a bruxa que oferece a maçã? Pois bem, literalmente virou moda hoje em dia presentear bolo envenenado, então você já imagina. O mundo não é um lugar fácil e muitos são aqueles que esperam brechas para te passar a rasteira, tirando de ti o seu diferencial e lesionando seu potencial para que você permaneça no mesmo nível de sempre. Porque é confortável e agradável para os outros saber que ninguém está acima deles. E quando perceberem que você sobe de nível cada vez mais, farão essas maldades. Te oferecerão coisas, vão te elogiar, tentar te confortar com ilusões ou apoio em exagero.
E quando você se descuidar, quando você se expor de um jeito que não deveria jamais, abaixando a sua guarda, é aí que o golpe fatal surge. Portanto, tome muito cuidado com as informações que passa para os outros e com o conforto que alguns te fornecem, já que elogios, presentes, um apoio vindo do nada pode parecer excelente, quase que um milagre. Mas muitos são os cavalos de Troia ao longo da história. É o famoso presente de grego, que te alegra para depois te apunhalar pelas costas. Ao ser feliz sozinho, terá mais felicidade. Os indivíduos vivem nesse pensamento de achar que se não compartilhar com alguém algo, então não terá graça. Se as pessoas não souberem, do que adianta? Se não curtirem e nem comentarem a sua conquista logo do que valeu. Se não tinha ninguém para sorrir junto contigo, então não é a mesma coisa. Porém, qual é a necessidade e o objetivo de compartilhar tanto a sua felicidade com os outros? Ainda mais em um mundo onde muitos são aqueles que precisam de remédios para dar um sorriso forçado. Entenda, ser feliz, nas circunstâncias modernas do hoje, é quase que ostentação. As pessoas invejam a felicidade e plenitude de alguém, pois por não fazerem o básico, por não se respeitarem nem se cuidarem, são afogadas na infelicidade. E quando você chega no meio dessa infelicidade alheia, exalando a sua alegria, não irá contagiar os outros de alegria também. Pelo contrário, irá na verdade atrair ódio e inveja. Lembro certinho de um caso em que um conhecido chegou na roda de amigos dizendo que tinha finalmente marcado um encontro com uma garota. E no momento todo mundo comemorou. Porém depois um invejoso, um falso amigo ali, foi lá e espalhou mentiras sobre esse cara. Mentiras que mancharam a reputação dele e que chegaram na garota, fazendo ela perder o interesse no cara. Só depois que ficaram sabendo sobre as mentiras, sobre o invejoso. Mas até aí, o estrago já tinha sido feito. E a oportunidade perdida. Entende? Se você apreciar os momentos e oportunidades sozinho, sabendo manter a sua felicidade consigo mesmo e tornando os momentos especiais justamente por ser discreto, nada estragará. Mas, se resolver compartilhar e ser alegre no descuido, poderá muito bem cair diante do ódio e inveja alheia. Os problemas são só seus. O dia começa, a correria se intensifica e durante todo o trabalho cotidiano, problemas surgem. Dificuldades aparecem. Imprevistos te surpreendem. E não adianta você se lamentar ou desabafar. E caso precise muito da ajuda dos outros, sinto muito. Mas ou você dá um jeito de se virar sozinho, ou ficará sempre à mercê das pessoas que não estão nem aí para o seu sucesso. Pois esse é o ponto. Às vezes não se trata dos indivíduos em si não quererem o teu progresso. Às vezes é só uma questão de ninguém estar nem aí para ti. Já pensou sobre esse fato? Com tantos problemas por aí, tantos obstáculos que todo mundo precisa ultrapassar, não há tempo para se importar com o próximo, muito menos auxiliar. Em alguns casos te negarão ajuda ou apenas vão te ignorar. Não por mal, mas pelo fato de não terem nenhum apreço ou sentimento por ti. Amigos que no fim só querem companhia e nada mais, não lealdade. Família que só quer saber de fofoca ou farra, não de se desenvolverem juntas. Uma história de amor que só visa as coisas boas, se afastando no primeiro sinal ruim. As pessoas estão ocupadas com elas mesmas. Ou talvez sejam apenas interesseiras, ou se afastam quando algum problema aparece porque se frustram caso as coisas não sejam do jeitinho que querem. De qualquer modo, resolva o seu problema por conta própria, em vez de alertar a todos da sua dificuldade. Pois é mais benéfico para ti aprender a se virar sozinho do que depender sempre da boa vontade do próximo. Guarde as suas emoções para você.
Se está triste ou frustrado, do que adianta explicar? Se a pessoa te faz mal toda hora, você acha mesmo que pedir para ela parar ou expor a sua lamentação adiantará de algo? A realidade é que a sua infelicidade pode se transformar em motivação para muitos que querem te derrubar. É como alguém que te irrita. Se você expor essa irritação e mostrar que a frustração te prejudica, o que acha que acontecerá? A pessoa irá intensificar esse comportamento que tanto te perturba, pois quando você demonstra suas emoções, não será como em um filme de drama em que o seu sentimento trará reflexão para os outros. Não. O seu sentimento só te tornará ainda mais vulnerável. Sem contar que às vezes esse seu lado emocional pode expor os seus problemas. Fraquezas, ponto fraco em seu plano. E nesse desabafo, nessa conversa em que só queria se sentir bem, pode no fim criar ainda mais problemas, aumentando toda a dificuldade do seu rumo. Ou seja, revelando esses sentimentos ruins, pode ocasionar ainda mais emoções negativas em sua vida. Portanto, se sente um incômodo, se está triste pelo fracasso, se alguma fraqueza te assola, compreenda consigo mesmo. Observe como deve corrigir, como algo te perturba, como se curar dessas sensações, porque é você quem pode compreender e se corrigir. Já os outros, ou o zombarão, ou usarão contra ti, na maioria dos casos. Confia com base no quê? Qual é a sua base em confiar na maioria das pessoas que se relaciona? É por conta de uma conexão emocional ou definido diante de fatos e provas? Essa confiança já foi provada múltiplas vezes com o tempo? Ou você só sustenta por causa de expectativas que ainda não foram cumpridas? É essencial pensar em tudo isso, já que se você confia a partir do que sente só porque você acha que pode confiar, isso não será nunca uma confiança, mas sim um risco. Você se arrisca com essa pessoa e pior. Quanto mais avance e compartilhe a sua vida com ela, dando acesso à sua privacidade e consciência, mais vulnerável fica, o que, caso se prejudique, o tombo só será ainda mais feio. Sendo assim, qual a razão para confiar tão fácil em alguém? É por carência? Por ingenuidade? Só porque você não consegue fazer o básico e nem se respeita, e quando alguém faz por você, você já se ilude? Entenda suas fraquezas, compreenda o seu vazio, já que essa falsa confiança, essas ilusões criadas por companhias, só te afetam. Quando você deixa sua fraqueza se enraizar em sua visão e mentalidade. Não opine sobre os outros. O que você acha de fulano? Qual a sua opinião sobre a atitude de tal pessoa? O que pensa em relação a essa polêmica? Sempre te farão perguntas como essas, tentando te incentivar a discutir sobre um assunto ou falar sobre alguém e se comprometer a partir de uma opinião. E talvez só fique ali, naquela conversa e momento. Mas pode ser que a sua opinião se espalhe, influencie, cause intrigas das quais você não terá controle algum. Pois quando compartilha uma ideia, uma visão ou opinião, as suas palavras podem facilmente saírem do seu controle. Logo, cuidado com o que você opina, principalmente aquilo que discute na frente de mais de uma pessoa. Porque já vi indivíduos perderem o emprego até, pois decidiram comentar sobre um assunto polêmico. Já vi pessoas se prejudicarem e arrumarem uma baita dor de cabeça ao compartilharem uma opinião supostamente inocente. E já vi casos em que a pessoa opinando sobre outra teve essa opinião espalhada por aí. E entrou em uma briga à toa porque se descuidou ao compartilhar essa opinião na frente das pessoas erradas. Então, certos assuntos guarde para você ou resolva com a pessoa em específico. Sem falação, sem fofoca, sem discussãozinha que não mudará em nada a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza?
Muito obrigado pela atenção e até mais.